Aquário, dias, fatos, momentos ficam fortemente gravados na nossa memória. E o 11/11 desse ano vai deixar uma marca revolucionária na sua vida. A sua vida nunca mais será a mesma depois desse dia e nem depois dessa leitura. Olá, estrelas, gratidão, universo. Seja muito bem-vindo, aquariano, ao canal Mística Intuitiva. Sou a Alane Ramos e essa leitura é a leitura para novembro de 2025. É a leitura geral. É aquela leitura que a gente gosta porque traz as suas energias gerais, a sua vida financeira, traz a sua vida amorosa, detalhes importantes para você poder lidar e ser muito bem sucedido, aproveitando as oportunidades e driblando as dificuldades nesse mês de novembro. Agora, eu vou precisar que você me ajude. Como assim, Alane? Vou precisar da sua ajuda porque eu não trabalho sozinha. Eu vou precisar da sua conexão, vou precisar que você se conecte comigo por meio de uma oração. Então, descruza suas pernas e braços, feche seus olhos e vamos orar pedindo a Deus essa conexão. Eu tenho várias pessoas da minha família de aquário e eu estou muito interessada também nessa leitura. Então, oremos. Deus Santo Soberano, peço a Ti e peço permissão ao anjo da guarda do aquariano para que eu possa entrar em tudo aquilo que está escondido, em tudo aquilo que está encoberto e eu possa realmente saber as verdades que precisam ser reveladas para o mês de novembro de 2025. O aquariano não pode ficar com a mente nublada, não pode ficar com a mente sem uma direção. Por isso eu peço essa permissão ao anjo da guarda e os mentores espirituais do aquariano para essa profunda conexão. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Anjo da guarda do aquariano, anjo da guarda do signo de aquário, mentores espirituais, que essa conexão seja estabelecida aqui agora, assim seja, assim é e assim será. Mesa aberta para o signo de aquário. Vamos iniciar sua leitura, claro, vendo qual é a energia geral, qual é a energia do que vai movimentar o seu mês de novembro de 2025. Cigana Esmeralda, mensagem, energia para iniciar a leitura. Vamos às cartas de corte, fundo do deck, carta do Ás de Ouros, oportunidade, oportunidade de negócio, oportunidade de vibrar, oportunidade de iniciar alguma coisa concreta. Alguma coisa muito boa vai iniciar na sua vida, que a sua vida não vai ser mais a mesma, tá? Eu já sinto aqui uma energia de revolução, uma energia de resposta, uma energia de concretização para você. Olha, 6 de copas, ó. 6 de copas, a carta que fala do passado, a carta que me fala de conexões da infância, carta que me fala de família. Você está muito relacionado às suas questões familiares, né? Resolução de questões familiares. Carta da força, a carta 11 do tarô e a carta do mundo. Vou te falar uma coisa para você, tá? A sua leitura ela já inicia com uma revelação que vai revolucionar a sua vida. Sabe, aquariano? Existem dias, fatos, momentos que ficam fortemente gravados na nossa memória. E esse dia 11/11 desse ano vai ser um dia desses. Vai ser um dia marcante que vai revolucionar completamente a sua vida. A sua vida não vai ser mais a mesma depois do dia 11 de novembro. E nem vai ser a mesma depois dessa leitura. Porque nós iremos aqui desvendar alguns segredos místicos, alguns segredos psíquicos, metafísicos ligados à sua gênese, ligado às suas questões do passado e da sua família. Então esteja preparado para receber informações privilegiadas que talvez você não tenha ainda se dado conta, não tenha acessado, mas que a espiritualidade vai permitir você ver aqui agora. Então você vai viver uma janela de tempo do dia 11 até o dia 22, muito importante. E mesmo que você tenha assistido essa leitura tenha aparecido para você depois desses dias, ela ainda vai estar valendo para você. Porque você tem essa conexão com a espiritualidade, você tem essa relação com a espiritualidade muito íntima. Você é um bruxo, você é uma bruxa. Está no momento de você desvendar
o seu baú misterioso que guarda muitos segredos importantes do passado. Olha, a carta da temperança. Olha como é que você tem um pé na água, um pé na terra e as mãos apontando para o céu. Você é um ser completamente místico. Você tem uma conexão, uma percepção espiritual muito grande. Você tem uma conexão paranormal muito grande que estará muito ativa no dia 11/11 de 2025. É um portal energético que você precisa aproveitar. Faça a mandala dos desejos nesse dia. Faça a mandala dos desejos nesse dia. O que é a mandala dos desejos? Você vai fazer um círculo e em sentido horário você vai colocar tudo aquilo que você deseja. Você precisa aproveitar esse portal. Esse portal vai mudar a sua vida. E aí você vai colocar a seta como se fosse um relógio, colocando justamente o momento certo que você quer alcançar as coisas. Eu quero alcançar isso daqui a 3 meses, daqui a 2 meses. Isso é uma particularidade que está sendo dita simplesmente para você, tá, Aquário? Porque eu nunca expliquei a mandala dos desejos com a pessoa estabelecendo um período de tempo. A espiritualidade está manobrando realmente a sua vida nos mínimos detalhes. E depois você vai assinar e você vai datar o dia que você colocou aquilo, porque você precisa estabelecer uma meta certa, tá? Definida. Porque como é que você vai dizer que você quer alcançar aquilo em 3, 6, 9 meses se você não colocar a data que você está colocando, fazendo essa previsão de tempo? Depois você vai assinar e você vai repetir as seguintes palavras. Todas as coisas estão acontecendo e se resolvendo harmoniosamente para o meu bem. Você não sabe qual é o poder da manifestação que você tem nessas palavras. Está sendo aberta uma oportunidade numa lacuna de tempo para que você possa realmente renovar as suas energias e renovar a sua vida. É como se um contrato de aluguel, um contrato de locação estivesse sendo renovado para você, mas que estivesse sendo acrescentado novos privilégios e novas coisas na sua vida justamente por uma razão. E essa razão a gente vai ver aqui agora. Ó, 7 de copas. Olha como é que você tem a magia dentro de você. Olha como é que você tem a percepção espiritual dentro de você. 7 de copas, né? Você tem tomando as decisões, as escolhas. Isso aqui é o seu consciente mágico. O seu consciente espiritual. Então trabalhe com a sua espiritualidade. Aqui a carta da força, com a carta da temperança e a carta 7. O 7 é um número espiritual, é o número da perfeição espiritual. Então o que você precisa fazer nesse momento? Usar e abusar da sua espiritualidade. Carta da temperança. Porque você tem a capacidade de fazer o equilíbrio, trabalhar com o elemento água junto com o elemento ar, que é o seu elemento. Então, o que você precisa fazer? A mistura certa, o equilíbrio certo. Esse equilíbrio mudará a sua vida eternamente. Eternamente, para que você possa fazer aquilo que você quer. E você precisa usar mesmo o seu consciente místico. Olha aqui, ó, Pajem de paus. Mostra que você é um espírito brincalhão, então você precisa se desconectar de tudo aquilo que é pesado e você permitir que a espiritualidade guie a sua vida. É você não ter compromisso com certas verdades pesadas. Isso, o que seria isso? Vamos exemplificar e explicar. O problema é seu, você faz parte do problema. Se o problema não é seu e você não faz parte do problema, o que você tem a ver com o problema? 7 de copas com a carta do Pajem de paus. Limite-se a assumir as responsabilidades que são suas. Limite-se a se importar com aquilo que é seu. E você vai ver como é que você vai ter uma ampliação de atuação e liberdade na sua vida para você realmente fazer aquilo que você deseja e aquilo que você tanto quer no seu caminho. E aqui a carta do 7 de ouros, outro número 7, 7, 7, 14. Você está sendo muito regido pelo número 7 também. Muito regido pelo número 7. Tá? Então assim, você está no limiar de uma conquista.
um limiar de uma conquista poderosa que vai realmente revolucionar. E essa sua conquista vai vir por meio da espiritualidade. É como eu sempre costumo dizer, né, aquariano? A gente tem os poderes do céu e da terra na nossa mão. Porque somos médiuns, né? Nós temos essa capacidade de mediar as questões, de chegar aonde a gente precisa. Só que a gente também tem um livre-arbítrio. Então a espiritualidade, ela nunca vai ultrapassar os limites do nosso livre-arbítrio. Então você tem que querer avançar junto com a espiritualidade. Você tem que vencer uma barreira interna do eu não preciso disso. Eu tenho medo disso. Aqui é muito mais medo do que falta de vontade, tá? Muito mais medo do que falta de vontade, porque o 7 de copas me fala de medo. Eu devo escolher isso? Eu devo seguir por esse caminho? É isso que eu quero na minha vida? Então aqui existe essa possibilidade muito grande de uma expansão de consciência e de conscientização que vai fazer você romper os limites das suas limitações financeiras. Aqui a gente está falando de dinheiro caindo na sua mão por meio de uma consciência espiritual. Inclusive, se você for terapeuta holístico, tem essa possibilidade de você conquistar a sua tão sonhada independência financeira com isso, tá? Não deixe de assistir a leitura do tarô, o tarô mostrando como é que você pode alcançar esse consciente espiritual, esse equilíbrio material por meio do seu consciente espiritual. Mesmo que você não seja terapeuta holístico, você pode prestar serviço para alguém que vai fazer com que você abra as portas do sucesso na sua vida, tá? E nessa questão de dinheiro, olha só, o que muda na vida de Aquário? Porque a gente está falando que a sua vida nunca mais vai ser a mesma depois dessa leitura. Então o que a gente tem que entregar para você? As chaves dessa mudança. Então, as chaves da mudança para Aquário na sua vida financeira. As chaves da mudança de Aquário na sua vida financeira. As chaves da sua mudança financeira para a vida de Aquário. 3 de ouros, ó. Você fazendo parte de uma equipe espiritual que vai te trazer dinheiro. Aqui você tem um Exu e uma pombagira muito boa, mas eles não gostam de dar o nome deles, tá? Eu só vou dizer do caminho deles. Eles são do cemitério. São do cemitério, tá? Carta da Rainha de Paus aqui, ó. Caramba, você tem um poder místico que se você realmente tiver coragem de trabalhar, você se desprender dessas conexões conservadoras, né, engessadas que você tem, burocráticas, você vai se libertar. Você vai ser uma alma livre, você é um espírito livre. Ó, 8 de copas. E você se decepciona porque você não consegue alcançar os resultados que você tem. Por quê? Porque você não está usando todas as armas que a espiritualidade está te deixando na sua mão. E a espiritualidade é uma espada na sua mão. Olha, 2 de paus, ó. Você fica olhando pela janela, esperando, fazendo planos, né? Você se aborrece quando você não se concretiza aquilo que você quer. Você acha que não deveria ser assim, que deveria ser assado. E realmente deveria ser assim, assado. Ó, caso página de Cavaleiro de Copas. Você precisa também de amadurecer as suas ideias. É como se você tivesse que criar um roteiro, um guia. E diante disso você saber o início, o meio e o fim. Porque você não pode ficar perdido, girando em círculos. Do início para o final, do final para o meio. Você tem que ir em linha reta. As suas decisões, elas precisam conduzir você numa direção linear. E aqui a carta do 4 de ouros com pajem de espadas. Então é aprender a lidar, né? Existe aqui um consciente de maturidade que você precisa alcançar. É entender as coisas que estão sendo propostas e ampliar as situações que vão fazer com que você chegue exatamente onde você precisa chegar. Com bastante propriedade. Cavaleiro de Paus, né? A força do universo. Aqui você está no mês... O mês de novembro para você é um mês místico, um mês espiritual, né? Dia de finados, né? 11/11, 22/11. Portais muito sérios para você, que fazem com que você realmente entenda. Você precisa estudar mais, você precisa adentrar mais a essas questões da espiritualidade, né? Que tipo de médium você é?
quem são os seus mentores espirituais, quais são as ervas que você pode usar, quais são as ervas que você não pode usar. Fazer uma busca interior de conexão que fará com que você realmente chegue onde você precisa chegar, tá? E nas questões amorosas, olha só o que você realmente tem que decidir fazer para você seguir adiante. Olha o que você tem que decidir fazer. Carta do cavaleiro, carta do cachorro. Primeiro você tem que ser fiel àquilo que você quer, àquilo que você gosta. E precisa entender que isso vai dar o pontapé inicial da sua vida. Primeiro você tem que ser fiel às suas necessidades, tá? Carta do trevo, a carta do sol e a carta dos caminhos. Você precisa remover da sua mente uma questão de que o amor machuca, o amor dói, tá? Você precisa se abrir, porque o amor, a sensibilidade não faz você ficar fraco, faz você se tornar mais forte, porque vai ajudar você a manobrar, a dominar, a lidar com mais facilidade com as suas próprias emoções. E eu vejo aqui um avanço, ó, página de espadas com a página de paus, e aqui caiu o cavaleiro de copas com a temperança. Então você precisa equilibrar. Você precisa equilibrar para crescer, tá? E avançar. Ó, carta do peixes, conexão amorosa com o dinheiro. Você precisa gostar mais de conquistar os seus lucros. Ó, carta das flores com a carta da carta. Pombagira aqui de novo na sua mesa, falando sobre as mensagens e os recados que já mandou para você, mas que você precisa talvez ouvir um pouco mais, né? Para que você possa realmente ter o avanço que você quer. E a carta do homem. É assumir o controle das situações, se mostrar viril, se mostrar potente. Demonstrar emoção não é fraqueza, é força, né? A palavra certa, a língua macia quebra um osso. Tem um provérbio bíblico que fala isso, né? Então, assim, às vezes com toda gentileza, com toda coisa, a gente ganha muito mais do que se a gente impor as nossas decisões. A gente tem que ter estratégia para lidar com as situações, tá? E você é um grande estrategista, porque você é do signo de ar, você trabalha com a sua mente muito bem, você só precisa realmente deslanchar nisso para melhorar, tá? Aquário, 11/11 não vai ser um dia comum para você, é um dia que vai deixar memória, é um dia que fatos marcantes revolucionarão a sua vida e que você precisa abrir essa janela de tempo, aproveitar essa janela do tempo do dia 11 até o dia 22 para você realmente acertar com a ajuda do universo algumas situações e você progredir cada vez mais. É dinheiro no bolso que você quer? É dinheiro no bolso que você terá, tá? Muito obrigado pela sua atenção, até a próxima. De graça recebemos, de graça damos. Optchá.